Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar falando um pouquinho sobre as práticas de lazer, falar um pouquinho do lazer, como que a educação física acontece dentro dos ambientes de lazer, como que a educação física entra como um lazer na vida do indivíduo como um todo. Então, organizei esse sumário aqui para vocês. Nós vamos ver o conceito, o lazer ativo, diferenciar do lazer passivo, áreas que podem ser desenvolvidas, unidades temáticas da educação física, vamos falar o conceito de saúde, prática corporal e saúde, educação física e saúde, lazer e saúde, lazer físico e sedentarismo, e trouxe uma questão aqui do Enem para nós resolvermos. Então, o conceito. As atividades de lazer são compreendidas, via de regra, associadas a dois quesitos básicos: prazer e livre escolha. As práticas de lazer devem ter o caráter de prazer do indivíduo que está envolvido, ou seja, suas escolhas estão diretamente associadas ao prazer e ao bem-estar. Olhem só, esse conceito de lazer que eu trouxe aqui para vocês é algo que é prazeroso, é algo que é lúdico. E quando eu trago esse conceito de lazer, eu posso me remeter a todas as minhas aulas de educação física, a educação física escolar em si. A educação física escolar, ela visa gerar prazer, dar lazer aos indivíduos que são ali participantes. Claro que, hora ou outra, entra um pouquinho ali do aspecto da competitividade. Até porque na competitividade nós trabalhamos alguns valores, como a ética, como alguns comportamentos. Tudo isso acontece, mas a educação física, no geral, ela visa o prazer do indivíduo. A educação física, ela visa dar vivências práticas de algumas atividades corporais para que vocês tenham prazer e levem essas práticas corporais para o resto da vida de vocês. Essa é a ideia da educação física, para que através de atividades corporais vocês desfrutem de momentos de lazer, certo? Então, lazer ativo versus lazer passivo. O que seria então lazer ativo? Quando as atividades requerem movimento e esforço físico, como andar, correr, caminhar, praticar esportes, brincar. O lazer é considerado ativo. Então, se o indivíduo ele é atuante, ele está ali atuando no seu lazer, ele está sendo um indivíduo ativo, ele está participando. Vamos levar para aquele conceito de exercício físico. Vamos ver se vocês lembram. Exercício físico é aquela atividade física que ela é regular, que ela visa ter ali um resultado. Então, no lazer, pode até ser exercício físico, quando existe essa certa regularidade. Mas é uma atividade física. Porque o que é atividade física? Qualquer movimento corporal que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Então, aqui o indivíduo é ativo. O repouso remete a passivo, ao sedentarismo. Então, vamos lá. Esse é o lazer ativo. Lazer passivo. Quando as atividades não demandarem de ações motoras intensas. Movimento, tornando o indivíduo um espectador da atividade em si, como conversar, descansar, apreciar o movimento ou paisagem, refletir, lanchar e etc. Tá aqui, eu coloquei uma imagem de uma família realizando um piquenique. É uma espécie de lazer? É uma espécie de lazer. Só que aqui os indivíduos são o quê? São passivos. Porque o que é que não está acontecendo aqui? Não está acontecendo um movimento corporal de forma intensa. Conseguiram compreender essa diferença? Áreas que podem ser desenvolvidas. Aí eu trouxe aqui vários tipos de lazer. Tem o lazer artístico, o lazer intelectual, o lazer físico, o lazer manual, o turístico, o social. Todas essas aqui são esferas, são tipos de lazer. Tem aquele indivíduo que ele gosta de ir ao teatro,
gosta de ir ao cinema, gosta de ir ao museu. É um lazer que ele tem, um lazer artístico. Existe o lazer intelectual, aqueles indivíduos que gostam de uma boa leitura, que gostam de se aprofundar em alguns conhecimentos. Existem os grupos de estudos. Tudo isso é lazer. Nós iremos focar nossa aula, como é educação física, nós iremos focar aqui na parte física do indivíduo, certo? Porque é aquilo que a gente fez a diferença ainda há pouco, do ativo para o passivo. Nós iremos falar dos componentes físicos desse indivíduo, daqueles componentes da aptidão física. Para isso, a educação física ela se divide em várias unidades temáticas. São essas aqui, vocês até já estudaram e já viram comigo. Esportes, lutas, dança, ginásticas, jogos e práticas de aventura. Percebam, esse leque gigantesco de unidades temáticas visa o quê? Proporcionar a vocês vivências práticas para que vocês, de alguma forma, levem algum movimento corporal dentro de qualquer unidade temática dessa como alguma atividade de lazer. Aquele indivíduo que, de repente, ele se identificou com uma prática de voleibol nas aulas de educação física, chegou até a disputar uns gêmeos, que entra um pouquinho naquele aspecto da competição, que eu já falei para vocês. Também ele leva para a sua vida adulta. Ele participa nos finais de semana de alguns jogos, ele se encontra com o pessoal para jogar o voleibol, e isso é o seu lazer. Aquele indivíduo que, mesmo com todas as atribulações da vida cotidiana, da vida adulta dele, o momento de lazer que ele encontrou foi o momento de ele jogar um voleibol. Essa é a ideia. Aqui é nós trabalharmos essas unidades temáticas, mas de forma lúdica. Trazer experiências lúdicas para vocês. Aqui a gente tira um pouco aquela questão do aspecto da competitividade. Falo mais uma vez, vou frisar isso. Mesmo que existam algumas competições dentro da educação física escolar, como ela trabalha alguns outros valores. Mas a educação física, no seu conceito geral, ela visa dar essas vivências para o indivíduo levar para o resto da vida, como práticas de lazer. Saúde. A saúde pode ser entendida de diferentes maneiras, sendo que em maior ou menor intensidade. Todo ser humano busca esta condição, ainda que partindo-se do pressuposto que seja um estado de equilíbrio. As possibilidades de obtê-la são imensuráveis. Então, eu destaquei aqui, maior ou menor intensidade e equilíbrio. Quando eu falo de equilíbrio, mesmo que o indivíduo ele participe de algumas atividades ali nos seus momentos de lazer, ele tem que ter equilíbrio nesses três campos aqui, na sua alimentação, na prática de atividade física e no seu descanso. Assim, visando a melhoria de quê? Da saúde. Eu já trouxe isso aqui para vocês numa aula que eu falava de treinamento esportivo. O tripé do treinamento esportivo. O que é necessário. E olha só, eu estou trazendo para vocês uma aula aqui que eu estou trazendo os conceitos de lazer. Então, mesmo que eu participe de alguma modalidade esportiva como forma de lazer, se eu tiver uma certa regularidade, eu tenho que melhorar esses meus três quesitos aqui, alimentação, descanso e atividade física, para que eu atinja uma melhor saúde. Tá aqui, Aí eu trouxe um conceito mais amplo de saúde numa aula anterior também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a doenças ou enfermidades. Aí eu trouxe aqui uma problemática, aqui, uma porcentagem, quando falava de saúde, que fala da questão de saneamento básico, de acesso à educação, acesso à saúde. Então, 46,85% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, então não tem saúde.
Porque saúde não se limita apenas à melhoria daqueles componentes da aptidão física que eu falei para vocês ainda há pouco. Tá aqui até uma imagem que eu retratei um pessoal morando aí, umas crianças aí morando em palafitas. Prática corporal e saúde. As práticas corporais representam uma possibilidade essencial para a educação, para o lazer e para a saúde, visto que as experiências que constroem o ser humano acontecem no corpo, a partir do corpo e por meio do corpo. Então percebam, para que a prática corporal ela tenha saúde, nós temos que ter tudo isso aqui, ó. Aí envolver a educação para o lazer e para a saúde. Eu não posso simplesmente colocar o indivíduo lá de forma aleatória para ele praticar algum tipo de atividade física. Educação física e saúde. Mais um esqueminha aqui para nós analisarmos. A educação física visa formar o indivíduo de forma o quê? Integral. Isso aqui eu costumo falar, eu costumo brincar com os meus colegas de profissão, os outros professores, que a educação física é o único componente curricular que trabalha o indivíduo de forma integral, que trabalha com vocês de forma integral, levando em consideração o quê? Os aspectos sociais, os aspectos emocionais, os aspectos culturais e, de forma mais forte, os aspectos físicos. Muitos se preparam só de forma intelectual, mas quando vão fazer uma prova de Enem, não estão com o seu emocional preparado, não estão com o seu físico preparado. Eu friso muito isso nas minhas aulas de educação física. O indivíduo ele acha que passar ali 5 horas fazendo uma prova, ele não precisa ter condicionamento físico. Precisa ter condicionamento físico. Isso precisa ser treinado. Porque na hora que ele começa a cansar, ele começa a perder concentração, ele começa a perder questões na sua prova do Enem. Então, bem aí a educação física entra como uma disciplina também muito importante para o seu Enem. Então, isso aqui, ó, esses 4 elementos aqui, ó, eles são o quê? São indissociáveis. O indivíduo, a gente não consegue trabalhar o indivíduo de forma fragmentada. Eu vou trabalhar só teu aspecto físico. Então não vai conseguir. Eu consigo somente o aspecto cultural, também não vai conseguir. Então isso aqui não pode ser fragmentado. Quando nós falamos em lazer, tudo isso aqui deve estar o quê? Deve estar englobado. Educação física e saúde. Situações lúdicas explicitadas no lazer remetem os indivíduos a estarem tão absortos naquilo que estão fazendo que se esquecem do cansaço, das dores, da fome, da sede, do frio, calor, favorecendo processos eficientes de aprendizagem. Então percebam aqui, ó, tudo isso aqui são os aspectos ruins, mas quando nós trabalhamos de forma lúdica, de forma prazerosa, tudo isso aqui acaba aqui entrando no estágio de quê? De esquecimento. Olha a imagem eu fiz questão de trazer, homenagear meu filho nessa aula. É um Dia dos Pais, está eu e meu filho participando de uma brincadeira na escola dele lá do Dia dos Pais. Nós estávamos no sol de quase meio-dia na praia, mas nós estávamos aqui tão felizes em estar participando de forma tão lúdica ali competindo, que nós entramos no estado de esquecimento de todos esses agravantes aqui, ó, de calor, de fome, de sede. Conseguiram compreender isso? Então, essa é a importância da prática de lazer. Nós fazemos isso aqui, ó, entrar em estado de fluxo. Atletas profissionais, isso aqui também acontece com atletas profissionais. O treinador especifica eles fazem alguns treinos que, mesmo que trabalhem algumas capacidades físicas daquele atleta, é uma atividade totalmente diferente do seu dia a dia. Para que o atleta ele se distraia um pouquinho, ele execute, mesmo que aconteça de forma intensa ali algum trabalho, mas ele entre em estado de esquecimento, ele entre no estado ali absorto da história, tá certo? Então isso aqui chama-se estado de fluxo. Lazer e saúde. Nas relações do lazer com a saúde, Requicha ressalta que, além do caráter
não obrigatório e de livre escolha do indivíduo, o lazer propicia condições de recuperação psicossomáticas e de desenvolvimento pessoal e social. Olha o que é interessante aqui do lazer, ó. O lazer, ele não tem aquela característica de ter a obrigatoriedade. Ele não é obrigatório. E mais importante ainda, é de livre escolha do indivíduo. Então, eu vou oferecer para vocês, como professor de educação física, várias vivências práticas de várias modalidades. Você vai se agradar de uma e você vai escolher aquela modalidade que você vai levar para o resto da sua vida. Ou não, você também pode mudar. O importante é estar em movimento. Recuperação de doenças psicossomáticas, como quais, professores? Ansiedade, depressão, medo, estresse. Tudo isso aqui é combatido quando o indivíduo participa de algum movimento, de alguma atividade que ele envolva ali movimento corporal, de alguma modalidade esportiva, que eu estou falando das de lazer, mas o lazer pode estar envolvido dentro das práticas esportivas. Então é liberado aquela série de hormônios que vocês já sabem que dá aquela sensação de bem-estar para o indivíduo. Tudo isso aqui, ó, deixa de existir. E muito importante, mais uma vez, não é obrigatório e é de livre escolha do indivíduo. Aí, para ter melhoria desses componentes da aptidão física, né? Força, flexibilidade, resistência aeróbica, nós temos que ter, obviamente, uma certa regularidade. Tem que ser contínuo, tá? Não pode ali deixar de acontecer. Lazer físico e sedentarismo. O sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano, não somente no caráter da prática desportiva, mas em toda a sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias. Pronto, falei dos tipos de lazer, entrei aqui especificamente em lazer físico. Está aqui mais uma vez, ó, uma foto minha bem recente. Aqui é com a galera do quando eu estudava. Esse de preto bem aí no cantinho esquerdo é meu professor. Isso em 2002, ele foi meu professor quando eu terminei de estudar. Até hoje nós nos encontramos para jogar um basquete de vez em quando. Porque é o nosso lazer, é o lazer físico. Nós nos encontramos, socializamos, ali brincamos, jogamos o basquete. É um tipo de lazer físico. Contra o sedentarismo, ó, que é a ausência de atividade física. Professor, lazer, o senhor está falando de lazer, falei daqueles vários tipos. Está bem aqui, está tatuado no meu braço. Talvez alguns de vocês já visualizaram. Aqui é um controle de videogame, um controle de videogame. Eu gosto de jogar videogame, também faz parte do meu lazer. Só que aqui não tem muito movimento, é um lazer o quê? Mais passivo, mas é um tipo de lazer. O que a gente não pode deixar, aqui tudo tem que ter aquela questão de quê? Do equilíbrio, tá? Do equilíbrio. E por último, uma questão do Enem. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente a exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas e etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida. Apontando para o fato de que saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referenciais de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático pedagógico. Vamos aqui circular algumas palavrinhas aqui, ó. Hábitos alimentares, estado de estresse, opções. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, quando eu falei lá do descanso, atividade física e da prática de atividade física. De lazer e atividade física, o lazer ativo. O lazer, aquela questão de não ter a obrigatoriedade, de livre escolha do indivíduo. Estático, o indivíduo ele não pode ficar paradinho.
A saúde é educável. Através da educação física, nós visamos educá-los para que vocês tenham prática de atividades físicas. Biológica e higienista, melhorar a questão dos aspectos físicos do indivíduo. Então, a educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados à constituição de hábitos saudáveis. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?